Só alegria, beleza pura, e hoje vamos falar aí de um tema interessantíssimo. Vamos falar aí sobre as grandes navegações. E para você entender melhor aí o que foi o fenômeno das grandes navegações, você tem que entender que nesse fenômeno aí que acabou aí culminando aí nas grandes descobertas, e descobertas aí são sempre entre aspas, né? Porque a palavra descoberta dá uma falsa impressão aí de que não existia vida nos continentes aí que foram descobertos, quando na verdade a gente sabe que esses continentes aí existiam povos, como por exemplo os nativos americanos. E no Brasil, né, que vai ser o nosso assunto aí mais para frente, aí você vai ter uma amálgama, né? Amálgama, difícil falar, né? Entre aí os europeus, os nativo-americanos e os africanos aí que foram trazidos aí sob a forma de escravos. Só que antes de você entender isso, você tem que compreender que ali na Idade Média, no início da Idade Moderna, os europeus eles não tinham conhecimento de novas terras. A única coisa que eles conheciam, por exemplo, era o que? Era o norte da África, eles conheciam o Oriente Médio e eles davam um nome genérico ali para toda a Ásia que eles chamavam de Índias, onde eles pegavam especiarias. Então, o conhecimento europeu do mundo, o europeu vai ser aqui nesse início das grandes navegações, a gente vai falar do europeu, mas a gente vai falar dos outros povos mais à frente, né? Porque a gente sabe que as grandes navegações aí não são feitas só pelo europeu, mas esse começo aqui a gente vai ter do prisma dos navegadores, né? Então, grande parte do conhecimento europeu se dava através aí de relatos de grandes viajantes, como, por exemplo, lá o Marco Polo. Marco Polo, que era um comerciante, na verdade, ele era um navegador, né? Ele ia com as caravanas de comércio e ele que entrava em contato com as Índias e outras regiões do mundo, e ele escrevia aí uma série de relatos. Só que o problema do Marco Polo é que ele as fontes, né? O Marco Polo como fonte acaba sendo um pouco questionado aí, até porque o Marco Polo a gente sabe que ele dava uma exagerada aí nos seus relatos. Ele descrevia lá que criaturas míticas. Ele falava que criaturas da mitologia grega e de outras mitologias habitavam a África, as Índias. Então ele acabava aí, ele era um grande cascateiro, né? Ele falava aí muita coisa aí. E muito do que ele falava, muitos relatos dele aí não podem ser tomados aí como verídicos. Então ele dava uma exagerada forte. Ele trabalhava com aquela mentalidade, com aquele imaginário europeu de que existiam aí criaturas aí habitando outros locais do mundo. Então esses relatos, principalmente do Marco Polo, são conhecidos como imprecisos e recheados de elementos fantasiosos. Um grande cascateiro. E, né, se o europeu ele conhecia o norte da África, o Oriente Médio e também o que ele conhecia como os Índias, grandes continentes como, por exemplo, a América, era totalmente desconhecido do povo europeu, e também a Oceania, daquele país simpático, né, que na verdade é um continente simpático, né, onde tem vários países simpáticos ali, Terra dos Cangurus e por aí vai, né, que depois acabou se tornando uma colônia da Inglaterra. Olha que maravilhoso, certo? E é importante também que antes das grandes navegações, você tem que entender que o europeu ele não acreditava ser possível atravessar o Oceano Atlântico. O europeu ele tinha um verdadeiro medo. Ele ficava navegando ali somente ali no mar Mediterrâneo, nas margens do Oceano Atlântico. Ele fazia navegações meio que litorais, tá? Percorrendo o litoral do continente africano para chegar até as Índias, que vai ser o caso do Vasco da Gama. Vasco da Gama não existe, que a gente vai ver mais à frente. E os europeus, então, eles tinham um certo medo do Oceano Atlântico. Eles não sabiam que existiam pro lado de lá, então por isso que eles acabavam desconhecendo a América aí nesse período. Que lindo. E eles acreditavam, e também isso é permeado de uma questão religiosa, né? A Igreja Católica ela reforçava esse dogma de que existia um limite do mundo. Então, se você pegasse um barquinho e navegasse em direção ao Oceano Atlântico, os europeus, isso era confirmado pela Igreja Católica, eles acreditavam que ia chegar um determinado momento em que você ia cair no fim do mundo. Eles acreditavam que a Terra era plana, até o século XV. Ainda bem que isso não existe mais, né? Ainda bem que todos hoje acreditam que o mundo é algo redondo. Há 2, 3 semanas atrás aí você teve um lançamento lá da SpaceX, né, em direção ao espaço, né? Que lindo. O processo das grandes navegações pode ser considerado a mesma coisa, porque os grandes navegadores, quando eles iam fazer as suas travessias atlânticas, eles sabiam que a maior parte das chances
era de morrerem, né? De não retornarem aos seus lares. Então, mais ou menos como um astronauta. Um astronauta também, quando ele sobe no foguete lá daquela explosão para dar aquele impulso, ele tem que contar aí com que todos os cálculos sejam precisos, né? E também, sei lá, dependendo um pouco da fé dele, porque se explodir aquele negócio lá, não sobra nada. É uma viagem que é alta periculosidade, certo? Mas voltando aqui, então a Igreja Católica ela reforçava que a Terra ela era plana e ela tinha um limite, e quando você chegava nesse limite, eles acreditavam que esse limite ele era habitado por monstros, demônios, capirotos tinhosos que destruíam as embarcações. Monstros como Leviatã e alguns demônios lá. Então, a Igreja Católica ela contribuía para essa mentalidade, para a criação desse medo em cima aí do Oceano Atlântico. Tem até grandes imagens do período que retratavam lá a Terra plana, assim, né? Os barquinhos caindo, os demônios lá. Então é bem interessante até. Só que a gente vai entender que existe uma coisa que se chama necessidade. Então o europeu ele não quer atravessar o Oceano Atlântico, ele não queria, melhor dizendo, porém vai chegar um determinado momento em que ele vai ser obrigado a fazer essa travessia. E o que vai levar aí essa expansão marítima? Tudo tem que ter um motivo. Então o cara ele tinha um medo enorme de chegar lá e enfrentar os demônios. Então o que vai motivar ele a superar o seu medo? Primeiro, busca de novas rotas comerciais. O mar Mediterrâneo estava sob domínio das cidades italianas de Gênova e Veneza. Todas as especiarias, o que isso significa? Significa que todas as especiarias que chegavam na Europa, elas chegavam por esse porto de Gênova e Veneza, ou seja, os comerciantes pegavam lá nas Índias, lá na região lá do Oriente, trazia, desembarcava nos portos das cidades italianas e esses comerciantes revendiam para todos os países europeus. Isso acabava tornando, fazendo com que o preço dessas especiarias se tornasse cada vez mais caro. Por exemplo, uma pessoa que compra roupa no Brás para revender na sua cidade, ela não vai vender pelo mesmo preço, ela vai cobrar a taxa de, o pedágio, vai cobrar o combustível, ela vai cobrar lá uma porrada de coisa. Se ela comprar uma camiseta por R$30, ela não vai vender por 30 na cidade dela, ela vai tomar prejuízo, ela vai vender, por mínimo, R$60, R$70. Então imagine isso com as mercadorias, com as especiarias que eram utilizadas naquela época, não para somente temperar os alimentos, mas eram fundamentais para conservar esses alimentos. A gente está falando de um período aí que não tem geladeira, não tem meios de você preservar o alimento. O que eles utilizavam era salgar a carne. Então as especiarias proporcionavam isso, para que os alimentos durassem mais. Então, países como, por exemplo, Portugal e Espanha, que ficam aqui, né, que ficam ali na Península Ibérica, até os produtos chegarem, até as especiarias chegarem nele, o preço já estava totalmente inflacionado. Então, isso fez com que Portugal e Espanha, que eram vítimas desse monopólio comercial das cidades italianas, fez com que eles tivessem que procurar rotas alternativas para chegar nas Índias. Se você está pagando caro na revenda, você vai direto no cara que vende. Você vai direto na fonte para você pagar mais barato. Certo? As especiarias aí, as mais comuns eram pimenta, açafrão, gengibre, canela, dentre sal também, uma especiaria, açúcar, dentre outras coisas, né? Então, recapitulando, Portugal e Espanha eram os mais prejudicados com o comércio, com o monopólio comercial das cidades italianas de Gênova e Veneza. Outros motivos interessantes também foi o quê? A busca por novas terras, lembrando que a gente está falando de um período que terra ainda é significado de riqueza, então ter bastante terras é produzir mais, é ganhar mais dinheiro. Também procura por matérias-primas, metais preciosos e produtos que não são encontrados na Europa, como por exemplo nas Américas vão encontrar ouro, prata e diversas matérias-primas aí. No Brasil vai ser produzido açúcar para se vender para o mundo inteiro. Então, os motivos também são esses, né? Busca por materiais aí para que eles possam aí fomentar a economia e ganhar mais dinheiro. E os reis estavam interessados também no crescimento do comércio. Mais dinheiro significaria mais poder aos reis absolutistas. A gente está falando de um período em que o rei ele é absoluto, ele concentra o poder econômico, ele concentra todas as atitudes, tudo tem que passar por ele. Perfeito, e agora vamos falar aí do
Pioneirismo português. O que levou os portugueses aí? Portugal hoje que é um país tão simpático, mas está longe de ser uma potência econômica mundial, como por exemplo os Estados Unidos, a China e outros países europeus. Portugal ali, ele se destaca por ter uma qualidade de vida aí excelente, mas ele não se destaca tanto pela economia. Naquela época, Portugal é um país pequenininho. O que fez com que ele começasse esse processo de expansão, esse processo das grandes navegações? Primeiro, o pioneirismo português se deu aí no século XV e XVI. Lembrando que a gente está falando do século XV, em grandes navegações do século XV para cá. A posição geográfica de Portugal é muito favorável, porque Portugal está ali na pontinha da Península Ibérica, de cara com o Oceano Atlântico. Então ele não tinha que fazer nenhuma manobra para chegar até o oceano. Ele já estava banhado por aqueles oceanos. Então a posição geográfica dele era extremamente favorável. Outra coisa, os portugueses, durante muito tempo, eles passavam sobre o domínio dos povos árabes. Isso não só os portugueses, né? Os espanhóis passaram por isso também. Tanto é que, tanto na cultura portuguesa como na cultura espanhola, você tem uma presença árabe muito grande e, consequentemente, você tem aí a presença de elementos árabes na nossa cultura brasileira também muito forte, até porque nós somos colonizados aí pelos portugueses, né? Então, por tabela, a gente tem aí uma herança da cultura árabe. Então, o que acontece? Quando os portugueses entraram em contato, foi mais ou menos aí uns 400 anos, né, da famosa Guerra de Reconquista, né, que é o tempo que os árabes aí ocuparam a Península Ibérica. Durante esse tempo, o que os portugueses fizeram? Primeiro, eles aprenderam as técnicas de navegação com os árabes, porque os árabes eles eram espetaculares em técnicas de navegação. Os árabes sabiam navegar se orientando pelas estrelas. Os árabes tinham instrumentos como, por exemplo, o astrolábio. Os árabes sabiam fazer embarcações que eram propícias, né, a você navegar em mares mais turbulentos. Então, tudo isso o português ele acabou aprendendo com esses povos árabes aí. E depois que Portugal conquistar a sua independência, porque da Península Ibérica ali, ou seja, de Portugal e Espanha, Portugal vai ser o primeiro país a se libertar dos árabes. Ele vai ser o primeiro país a se libertar dos árabes, então logo ele vai ter aí a primeira oportunidade para praticar aí as grandes navegações. E além disso, além dele ter se livrado dos gloriosos árabes, Portugal tinha aprendido todas as técnicas de navegação com esses povos. Outra coisa, os árabes levaram a filosofia grega, levaram a matemática. Então os árabes, até porque o europeu naquela época contava com um palitinho, né? Um Vzinho, Xzinho, Eminho ali. Os árabes que trouxeram lá aqueles algarismos que são chamados indo-arábicos. E eles são chamados indo-arábicos por quê? Porque eles não foram inventados pelos árabes, mas eles foram trazidos para os árabes até a Europa. Então, que são aqueles numerozinhos do 1, 2, 3, 4 que a gente tem hoje, que na verdade tem um 0 também, né? E por aí vai. Que bonito, certo? E os portugueses, então, vendo que existia essa necessidade, eles viam que eles tinham as técnicas para navegação, eles viam que eles tinham oportunidade, porque já tinham conquistado sua independência, e eles viam que existia também uma necessidade de procurar novas rotas comerciais. Então, o povo português começou a estimular cada vez mais aí essa necessidade de procurar, de navegar, né? Tanto é que você vai ter uma escola em Portugal que vai se chamar Escola de Sagres, que ela vai ser uma escola muito importante, como se fosse uma faculdade, uma universidade voltada aí para o conhecimento aí de navegação e por aí vai. Então vai ser muito importante. Tinha até uma frase lá que viver não é preciso, navegar é preciso. Olha que lindo. Então isso demonstra o tanto que os portugueses tinham essa necessidade aí de se lançar em direção ao Oceano Atlântico. Então, utilizando lá do conhecimento lá dos árabes de navegação, tudo, os portugueses utilizaram o carvalho e fizeram as caravelas. As caravelas são barcos de alta qualidade que são feitas para travessias oceânicas. É diferente daqueles barquinhos xexelentos que ficam navegando no litoral ali, né? A caravela, ela é propícia para aguentar ali durante vários meses, né? E até mesmo anos, ali navegação em oceano, em mar aberto, certo? E aí temos uma lista aí de principais navegadores portugueses, né? Só para dar aí uma curiosidade aí, nós temos lá o Bartolomeu Dias, que foi de 1450 a 1500.
certo? Ele foi o primeiro europeu a navegar além do extremo sul da África. Se você for contornar a África, aqui você pega a Europa, você vai descendo pelo litoral africano, você vai chegar lá embaixo, o extremo sul, que seria ali o Cabo das Tormentas. Ele foi o primeiro a contornar, né, o cabo, na verdade, depois que ele contornou o Cabo das Tormentas, até porque ali aconteciam vários acidentes ali envolvendo embarcações, acabou se dando o nome aí de Cabo da Boa Esperança. Olha que bonito. E o Bartolomeu Dias, ele vai ser um navegador também que vai ser, na verdade, ele vai ser um navegador mais experiente ali da frota de Pedro Álvares Cabral em 1500, que vai ser aquela frota fatídica que vai descobrir o Brasil. Ele nem desconfiava do que ia ser o Brasil depois. Olha que coisa fantástica. Certo, temos outros navegadores importantes também, não vou colocar necessariamente na ordem aqui, vou só citar porque eles foram importantes, até porque tinham vários navegadores, né? Não tem como falar de todos. Mas temos aí também o Vasco da Gama, de 1469 a 1524, que ele liderou uma expedição que partiu ali de Lisboa, em Portugal, e contornando todo o continente africano, ele conseguiu chegar até as Índias. Então ele foi o primeiro cara que chegou até as Índias, contornando a África, o litoral africano. Acabou dando muito certo. Ele acabou voltando lá com um barquinho cheio de especiarias, lá ganhou muito dinheiro, só que o problema é que essa viagem ela é muito longa e muito custosa. Então os portugueses aí acabaram depois meio que abandonando essa rota aí. O Vasco da Gama aproveitou, os portugueses ali também de sua embarcação, aproveitaram para criar pequenas colônias, estabelecer comércio com povos ali do litoral da África. Tanto é que depois que Portugal descobriu o Brasil, ele vai pegar alguns escravos da África e vai trazer para trabalhar sob a forma de mão de obra escrava no Brasil. Então, os portugueses, antes de descobrirem, entre aspas, o Brasil, eles já tinham contatos com o litoral dos povos africanos. Temos aí também o famoso Pedro Álvares Cabral, né, que de 1468 a 1520, que ele vai ser um cara importante por quê? Porque quando descobriram lá uma nova rota comercial contornando a África para chegar nas Índias, que foi o Vasco da Gama, os portugueses pediram para que Pedro Álvares Cabral fosse logo em seguida. Depois da descoberta do Vasco da Gama, Cabral foi nomeado comandante da frota de 13 navios que partiram em março de 1500 em direção às Índias. Então Pedro Álvares Cabral meio que foi dar um check, ele foi checar esse novo caminho. E durante esse período aqui, é porque as coisas não dá para, elas acontecem ao mesmo tempo, né? Por exemplo, enquanto o Vasco da Gama estava fazendo a viagem, enquanto Pedro Álvares Cabral ele vai contornar, o Colombo ele já tinha descoberto a América lá. Descoberto entre aspas mais uma vez, né? Que foi em 1492. O Brasil ele foi descoberto em 1500 só, então tem uma grande diferença, tem uma diferença de 8 anos aí. Então os portugueses já sabiam que existiam terras daquele lado do Oceano Atlântico. Então o que os portugueses falaram? Cabral, é o seguinte, você vai até as Índias, só que aproveita que o Colombo descobriu algumas terras lá, aproveita, dá uma passadinha ali na parte sul ali, vai que você acha alguma coisa. E o Cabral fez isso e acabou descobrindo o Brasil em 1500. Só que o Brasil, a descoberta do Brasil não era tão importante para o Cabral. A missão dele era chegar nas Índias, formar novas colônias nas Índias, trazer especiarias. Tanto é que ele fez o quê? Ele fez aqui, rezou uma missa, o caminha lá, escreveu lá uma cartinha lá descrevendo os povos brasileiros com que ele teve contato, depois pegaram e foram mais uma vez ali para Calicut. Daí ele mandou um barco para voltar para Portugal e avisar da descoberta. Descobrimos lá um novo território lindo, maravilhoso nas Américas, certo? E também temos aí, para fechar aí os portugueses, temos o famoso Fernão Magalhães, 1480 e 1521, que fez a primeira viagem aí para circular o globo, é a primeira volta ao mundo. Olha que interessante. Só que esse projeto dele fracassou, quer dizer, fracassou para ele, que ele acabou morrendo antes de chegar, ele morreu ali nas Filipinas, porém a viagem dele, a expedição dele acabou aí fazendo aí essa meio que volta ao mundo. Fernão de Magalhães, olha que bonito. Morreu nas Filipinas e não chegou aí a terminar a sua expedição. Coitado. Certo, e agora vamos falar aí um pouco aí dos espanhóis, tá? Porque a famosa Espanha, ela também se beneficiou muito das grandes navegações. Se Portugal foi o primeiro, os espanhóis eles partiram logo depois.
Primeiro, Espanha também se favoreceu aí da sua condição geográfica, ali na Península Ibérica. Assim como Portugal também tinha entrado em contato com os povos árabes, então também conhecia grandes técnicas de navegação. Então, Espanha também não era pouca coisa. Só que o que fez a diferença entre Portugal e Espanha é que os espanhóis demoraram um pouco mais para se livrar dos árabes. A Espanha ela teve todo um processo de unificação que envolveu 4 reinos, que era Leão, Castela, Aragão e Navarra. Então, até você unificar esses reinos, formar uma Espanha, unificar e depois incentivar as navegações, então esse é todo um processo aí que acabou demorando bastante, né? Qual que é do Colombo? O Colombo, ele era um navegador italiano, não se sabe se ele era genovês ou se ele era de Veneza. Só que o que acontece? O Colombo, ele era fissurado em ciência, ele era um cara que dedicava sua vida à ciência, e isso não quer dizer que ele não era religioso, ele era religioso também. Tem até um filme dele que se chama 1492, que é com aquele francês lá, o Gérard Depardieu, que bonito, que fala aí sobre a história de Colombo até desencadear aí o processo dele querendo patrocínio para financiar uma expedição até as Américas. Então esse filme é bem interessante, é um filme longo e é um pouco cansativo também, aí, então tem que ter um certo preparo, mas o filme é muito bom. Então o Colombo ele já tinha entrado em contato lá com conhecimento que era produzido por Copérnico, conhecimento que era produzido por Galileu. Essas pessoas elas já desconfiavam da esfericidade da Terra. E o Colombo ele também, ele fala, pô, a Terra é redonda. O Colombo ele já tinha isso na cabeça dele no século XV. Ele já acreditava que a Terra não era plana, mas ele não conseguia provar. E para provar a esfericidade do planeta Terra, o que veio na cabeça dele? Ele fala, pô, se o mundo é redondo, pensa bem, o mundo aqui é uma bola. Se você sair de um ponto e navegar reto, você vai fazer o quê? Você vai dar a volta. Você vai ter a impressão de que você está navegando reto, que bonito, só que com o mundo é redondo, você está dando uma volta no globo. Então, segundo ele vai utilizar essa lógica para descobrir as novas rotas comerciais. Só que ele vai precisar de dinheiro, ele vai precisar de alguém para patrocinar aí um grande rei de preferência que pudesse patrocinar aí, né, comprar embarcações, alimentos, tudo para poder provar a sua teoria. Então ele saiu em busca de alguém que financiasse a sua expedição. Os governantes das cidades italianas aí simplesmente não estavam nem aí para ele, até porque as cidades italianas não estavam preocupadas em descobrir novas rotas comerciais. Aquela rota do mar Mediterrâneo ali que existia para eles estava bom, já estava gerando lucro e ponto final. Quem vai procurar por rotas comerciais são os países que têm mais necessidade. Então o que acontece? O Colombo ele vai atrás dos portugueses, ele vai conversar com os portugueses, sabia que os portugueses estavam sedentos por novas rotas comerciais, só que quando ele falou que a ideia dele era navegar atravessando o Oceano Atlântico, os portugueses descartaram na hora, falando, isso aí é loucura, você vai morrer, não vou pagar para você morrer lá na mão dos demônios nem nada. Então o que acontece? O Colombo ele vai até a Espanha e os espanhóis que vão fazer o quê? Vão investir lá, o Fernando de Aragão e Isabel I de Castela vão financiar as expedições, vão financiar 3 barquinhos para Cristóvão Colombo e vão falar, o dinheiro está aí, agora você vai e você traz alguma coisa em volta. E os 3 barquinhos eram o que? Era Pintanina e Santa Maria. Olha que bonito. Então, ao navegar em direção ao Oceano Atlântico, é que o Cristóvão Colombo vai, entre aspas, novamente, descobrir aí as Américas. Ele vai chegar ali mais ou menos na região das Antilhas, na região do Caribe, ali, o que seria a América Central. Certo? Consequências aí das grandes navegações. Então vamos lá. Tanto Portugal como Espanha vão ter um crescimento econômico poderoso. Eles vão ganhar muito dinheiro com a colonização das Américas. Então o poder econômico que estava centrado na Itália vai se deslocar para a Península Ibérica. Certo? Outra consequência também é das descobertas aí. O início da colonização em vários continentes, como por exemplo América e Oceania, que eram continentes que eram desconhecidos dos povos europeus. Uma consequência é o choque cultural entre o europeu e os outros povos. O europeu em contato com os povos nativos, aí vai gerar aí um choque cultural, um pequeno estranhamento. Pequeno estranhamento não, né? Que na verdade vai ser um estranhamento desgracento, né? Porque isso vai resultar na escravidão de povos, vai
né, resultar aí no extermínio de várias tribos indígenas. E outra coisa também é a consolidação do mercantilismo com prática econômica. Mercantilismo era aquela prática econômica que visava lá o metalismo, que é a procura por metais preciosos, balança comercial favorável, que seria o quê? Vender mais do que comprar, né? Protecionismo, que seria taxar impostos em produtos estrangeiros, para que as pessoas comprem somente os produtos produzidos por você ali, e o famoso colonialismo, que o exemplo mais claro aí é a colonização da América, certo? Cristóvão Colombo, ele acabou aí participando aí de um grande evento que foi a descoberta da América, porém ele morreu sem saber que ele tinha descoberto um novo continente. Então, a América, antes de se chamar América, ele é chamado de Novo Mundo. A Europa é um mundo antigo, a África seria um mundo antiquíssimo, que seria lá o primeiro, e o continente europeu, o continente americano, passou a ser o Novo Mundo. Só que Cristóvão Colombo, ele morreu acreditando que ele tinha chegado até as Índias. Ele morreu sem saber que ele tinha feito aí uma descoberta. Quem vai fazer toda a geografia e vai descobrir que a América não se trata das Índias, mas sim de um novo continente, vai ser um cartógrafo, também navegador, chamado Américo Vespúcio, que ele vai contornar o litoral do continente e vai chegar à conclusão de que realmente isso é um novo continente, isso não tem nada a ver com as Índias. Mas aí o Cristóvão Colombo ele já tinha morrido. Ou seja, o Cristóvão Colombo participou de um grande evento, mas infelizmente ele morreu sem saber que ele tinha participado de um grande evento. Por isso que a América se chama América, porque o cara que bateu um martelo e descobriu que era um continente novo se chamava Américo Vespúcio. Olha que bonito, olha como que a história é fantástica aí e é capaz de ligar os pontos, certo? Então as grandes navegações aí, elas não deixam de ser também um símbolo de globalização, né? Os povos entrando em contato, o mundo ficando cada vez menor, sabe? Parece que os povos estão mais conectados e vai ter consequências positivas, mas também vai ter consequências negativas aí que a gente vai falar mais à frente, como por exemplo a escravidão e o extermínio aí de povos nativo-americanos. Perfeito! Então é isso. Chega. Falei demais. Um abraço, um beijo.